Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá bom? Vamos falar um pouquinho a respeito da matéria da nossa prova. Já falamos, já fizemos uma revisão, tá? Mas é importante eu enfatizar que na página 37 vocês têm informações importantes para a prova, tá? Matéria da prova, conto de ficção científica, tá? Então, eu não posso esquecer, os contos de ficção científica são textos narrativos, ou seja, são textos que contam uma história e apresentam situações que partem de princípios científicos, aliados à possibilidade de ações decorrentes desses conceitos. Embora esses contos sejam ficcionais, existe a probabilidade, a possibilidade de que os eventos representados ocorram futuramente, tá? Então, esses textos eles vão apresentar características científicas aliadas à ficção, não podemos esquecer, tá bom? Então, não tem nenhuma, ele não tem um objetivo de estar ligado à realidade, mesmo porque o nome já diz, é ficção. Ele não tem nenhum compromisso com a realidade, tá? Melhor dizendo. Então, o objetivo, como nós já vimos, apresentar elementos científicos associados à ficção, geralmente com uma projeção de futuro. Nós vimos que lá em 1970 já se começou a falar em robô, e hoje é uma realidade, né? Muito próxima. Tem um robozinho aqui que gira, que pelo, né, vai limpando a sujeira da casa, e é uma realidade muito acessível, tá? Público-alvo, pessoas que se interessam por ficção científica. E as principais características, eu tenho a estrutura da narrativa, que é a situação inicial, onde eu tenho uma paz inicial, depois eu tenho um conflito que vai quebrar essa paz inicial, tá? Logo após eu tenho o clímax, que é o momento de maior tensão, e por fim o desfecho, tá? Elementos científicos associados a elementos ficcionais, projeção, antecipação de invenções, tá? Então, tudo isso aqui é o resumo do gênero conto de ficção científica. Vamos seguir, porque aqui na página 38, eu tenho uma questão que é muito comum também, a gente falar de características físicas e psicológicas dos personagens, tá? Quando lemos, quando lemos gêneros narrativos como um conto de terror ou ficção científica, é comum encontrarmos descrições, você descreve estes personagens, tá? As quais apresentam ao leitor seus sentimentos, comportamentos e maneiras de se vestir, tá? Então, quando a gente leu lá o conto O Homem Bicentenário, a gente viu algumas características desse personagem, do Andrew, tá? E vamos ver se elas são físicas ou psicológicas. Andrew Martin disse obrigado e ocupou a cadeira que lhe foi indicada. Não parecia estar lançando mão do último recurso, mas estava. Não parecia, aliás, coisa alguma, pois não havia nenhuma expressão em sua fisionomia, a não ser a tristeza que se imaginava vislumbrar no olhar. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba. Dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecido de veludo. Então percebam como eu descrevi esse personagem, tá? Foi feita a descrição. O cabelo, a gente consegue criar uma imagem desse personagem, tá? E características de Andrew levaram o leitor a imaginar que o personagem era um ser humano e não um robô. A descrição física, como o cabelo, a barba feita, e que se assemelha, acaba se assemelhando, parecendo um ser humano, tá?
Ao descrever a fisionomia de Android sugerida ao leitor, a, perdão, é sugerida ao leitor como ele estava se sentindo, o que a expressão fisionômica do personagem indica sobre seus sentimentos. Lembra que fala do olhar, tá? Então, ao fazer referência à expressão fisionômica e o olhar do personagem, são enfatizadas a sua tristeza e a sua insatisfação naquele momento, tá? Ao apresentar o personagem, foram utilizadas características físicas e psicológicas. As características físicas referem-se àquilo que vemos ao observar algo ou alguém, como a cor e o corte de cabelo, a cor dos olhos, o formato do rosto, a roupa que usa, tá? Já as características psicológicas nos levam a compreender um pouco sobre o comportamento e a personalidade dos personagens. Ambas as características auxiliam o leitor a imaginar esse personagem, tá? Por isso que elas são tão importantes. Vamos seguir na página 39 e vamos ver mais um trecho de um texto, tá? Observe um trecho do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O comandante do Nautilus era um homem alto, testa larga e olhos negros muito espaçados. Cruzando os braços, ele nos fitou calmamente e me disse uma circunstância desagradável o fez vir perturbar a existência de um homem que rompeu todos os vínculos com a humanidade. Acidentalmente, acrescentei. Foi por acidente que Abraham Lincoln atirou em mim. Pensávamos que sua embarcação fosse um monstro marinho. Não teriam atirado da mesma forma se soubesse que se tratava de um submarino? Fiquei sem resposta e ele prosseguiu. O senhor entende, então, que tenho o direito de tratá-los como inimigos? Mas o senhor é um homem civilizado. Professor, ele replicou com certa raiva, não sou o que chama de homem civilizado. Rejeitei a sociedade e suas leis. Apesar disso, podem disputar a liberdade do Nautilus. Nesse trecho é possível identificar as características físicas do comandante, né? Logo lá no início, ó, alto, de testa larga e olhos negros muito espaçados, tá? Tais características, aliadas ao contexto e ao fato dele estar com os braços cruzados e com o olhar fixo e calmo, os levam a identificar como está a sua fisionomia? Sim, né? A gente consegue associar, formar uma imagem. Tais características indicam que o personagem está sério e irritado. O que a expressão rompeu todos os vínculos com a humanidade indica com relação ao perfil do personagem? Indica que ele é introspectivo, ele não gostava da convivência com os outros, não gostava de manter contato com as outras pessoas. O professor, ao tentar justificar o comportamento do homem, diz que este é uma pessoa civilizada. Por que o homem ficou com raiva de ser considerado assim? Como ele não gostava de conviver em sociedade, isso parece de encontro à ideia que se tem de pessoas civilizadas, né? Não corteses, não polidas, não educadas. Bom, agora eu tenho um trecho do Dom Quixote, tá? Ó tio, não me venha com esses contos de fadas outra vez. Contos de fadas? Contos de fadas? Trata-se de feitos de grandes heróis. Arthur, Lancelot, Rolando. Tio, isso foi há séculos, agora estamos no século XVI. Pare de viver no passado com todos esses cavaleiros antigos e venha para o presente, ou pelo menos venha jantar. Dom Quixote tinha uma imaginação muito fértil.
O tio de Maria vivia numa aldeia de um campo empoeirado na Espanha. Era um homem ossudo de uns 50 anos, o tipo de fidalgo às antigas que ornamenta sua biblioteca com uma lança enferrujada e um escudo bichado. Artefatos que o ajudam a viver no passado. Ele não era casado, naturalmente, mas acolhera a sobrinha em sua casa. Esta era uma moça sensível, tinha seus 18 anos. Uma velha ama dispensava os dois cuidados de mãe. Os amigos que o fidalgo tinha na cidade eram as duas únicas pessoas instaladas: Tomás, o padre, e Nicolau, o barbeiro. O fidalgo não tinha muito o que fazer, por isso lia. Passava as longas noites de inverno trancado em sua biblioteca. A luz trêmula da vela enchia os cantos da sala com sombras fantasmas, fantasmagóricas de gigantes e de dragões. Ele só lia os livros sobre os antigos cavaleiros que perambulavam pelos campos em busca de aventuras. Quando chegava o verão, ele se punha ao ar livre e lia sobre as laranjeiras. Ali, entre sombras bem definidas, não apareciam gigantes, mas o horizonte se estendia à sua frente como um convite. Ao seu redor havia poeira e moscas, bem distante estava a aventura. O tempo passou, ele começou a acreditar que as velhas histórias eram verdadeiras. Então o calor ou o excesso de leitura aumentou ainda mais a sua loucura, e ele achou que também devia ser um cavaleiro, e devia sair numa expedição em busca de aventuras, tá? Mais uma vez vamos falar da descrição. A descrição sobre o local onde o personagem morava indica sua forma de viver e também de ver o mundo. Como era esse local? Lembra que fala? Ele vivia em uma aldeia afastada, empoeirada, simples, na Espanha, tá? Passava o tempo na sua biblioteca, os objetos que o cercavam eram antigos e de pouca utilidade. De que forma Dom Quixote gostava de levar a vida? A gente viu que ele não gostava muito de sair de casa, né? Ele gostava de viver suas aventuras na sua biblioteca. Porque no trecho é dito que ele não era casado, naturalmente. Porque ele levava uma vida muito solitária e sem muito convívio com outras pessoas. Sua única relação era com os livros, tá bom? Dom Quixote vivia com a sobrinha Maria. Baseando-se nas características físicas e psicológicas deles, é possível identificar algumas oposições entre os personagens? Sim, né? O Dom Quixote ele tinha uns 50 anos, enquanto a sobrinha era bem mais jovem, tinha 18. Além disso, ele vivia no mundo da imaginação, e ela parecia ser mais racional que o tio, tá? De tanto ler e imaginar dentro das histórias que lia, o personagem passou a acreditar que elas eram reais e decidiu que iria realizar uma expedição em busca de aventuras. E você, já se imaginou dentro de uma história? Aí é pessoal, tá bom? Nos trechos a seguir, identifique quais são as características predominantes, físicas ou psicológicas, dos personagens Espantalho e Gepeto, tá? Então eu tenho aqui o trecho A, que está falando do espantalho, né? O fato é que eu me incomodo de ter as pernas, o corpo, os braços recheados de palha, porque assim eu não me machuco. Se alguém pisar no meu pé ou enfiar um alfinete, não faz diferença, eu não sinto nada, tá? Agora do Gepeto. Imediatamente a porta se abriu e entrou um velhote ágil e alegre. Seu nome era Gepeto, mas quando os moleques da vizinhança queriam vê-lo furioso, chamavam-no pelo apelido de Polentinho, porque sua peruca amarela parecia uma polenta de fubá. Olha só. Então, no trecho A, falando do espantalho, predominam características físicas, tá? Fala da perna, do braço, da palha. Enquanto no trecho B predomina
características psicológicas. Ele é bravinho. Ele, no primeiro momento ele é ágil e alegre, depois ele fica furioso e genioso. Tá bom? Então é isso, nono ano. Vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.